Oi, gente! Então, eu sou a Raíssa e no vídeo de hoje eu vou tentar ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre a matriz energética mundial. Mas antes disso, dê like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E depois, não se esqueçam de conferir o material do AVA e ler o livro didático. Bom, então, para você entender a matriz energética mundial atual, eu vou voltar um pouquinho no tempo para a gente ver como foi o processo, para ficar um pouco mais claro, né? Então, depois da Revolução Industrial, houve um grande avanço nas tecnologias industriais e, com isso, surgiu a necessidade de novas fontes energéticas. Então, se estabeleceram 3 ciclos. O hidráulico, que tinha como matéria-prima a água, né? O ciclo do carvão, que tinha como matéria-prima o carvão mineral. E o terceiro ciclo e último do petróleo, que é o que nós estamos agora. Então, principalmente o carvão e o petróleo passaram a ser muito utilizados e eles são o que nós chamamos de combustíveis fósseis. Não se esqueça que o gás natural também é considerado um combustível fóssil, porém ele não causa tanto impacto, que é o que eu vou falar agora, que é com o aumento da utilização dos combustíveis fósseis, vários impactos ambientais começaram a surgir assim. E isso começou a preocupar um pouco os governos, né? Então surgiram 2 desafios novos, que antes não se tinha. Quais foram esses desafios? Procurar fontes alternativas de energia, né? Então, materiais, recursos que não poluíssem tanto o meio ambiente, ou adequar os padrões de consumo para obter um desenvolvimento sustentável. Se você não sabe o que é desenvolvimento sustentável, não entre em pânico, que eu vou explicar para você em outro vídeo. Enfim, além dos problemas ambientais, o aumento da procura por combustíveis fósseis causou outros problemas em questões econômicas, tipo a dependência de um país ao outro. Mas para entender isso, eu vou explicar um pouquinho sobre a distribuição e a produção, basicamente, do petróleo, que vai ser o meu exemplo. Mas vocês podem considerar isso por carvão também. O que acontece? A distribuição dos recursos é muito desigual no planeta. Então, por exemplo, o petróleo no Oriente Médio tem um monte, só que em outras regiões nem tem. E isso gera um certo grau de dependência dos países que não têm esse recurso em relação aos países que têm os recursos, né? Então gera um ciclo vicioso. Eu não tenho e eu não vou surgir, o petróleo não vai surgir no meu território, ou seja, eu preciso comprar de alguém que tenha. E isso vai, sim, gerar um problema para ele em questão de desenvolvimento. Se é um país já que não tem os recursos para comprar e tudo mais, ele vai poder se tornar, ou já é, um país subdesenvolvido, né? E o que acontece? Distribuição e produção são coisas diferentes. Um país pode ter muita fonte de petróleo, mas ele pode não ser um grande produtor. Por quê? Porque ele não tem os recursos, o dinheiro necessário para explorar o petróleo que tem no território dele. Então, por exemplo, o Oriente Médio é a região que mais tem petróleo no mundo. Porém, nem todos os países são grandes produtores, porque eles não têm o dinheiro para explorar, para extrair o petróleo, para refinar. E isso fica bem claro quando a gente pega o ranking dos maiores produtores de petróleo. O segundo colocado é os Estados Unidos, sendo que o Oriente Médio tem vários outros países que, em tese, teriam a chance de estar nesse local. Não tem porque não tem como explorar, mas eles têm petróleo suficiente para isso. Outra coisa que eu tenho que destacar aqui é que nem sempre os maiores consumidores são os maiores produtores. Eu vou pegar como exemplo o Japão. O Japão é um grande consumidor de energia elétrica, né? Ele precisa de muitas coisas para suprir a sua indústria, que é bem desenvolvida. E ele praticamente não tem recursos. O que ele tem só é suficiente para 20% da sua demanda. Então, ele é um grande consumidor, mas não é um grande produtor. Enquanto isso, tem outros países que são grandes produtores, mas não necessitam de tudo que tem. Então, eles não são grandes consumidores.